Vamos lá, Riso. Temas do dia, o que é que nós temos acontecendo para eu poder tratar? Acabou de sair mensagens novas de pagamentos de Vorcaro para aquelas empresas do Eduardo Bolsonaro, do advogado dele, na verdade, né? Vamos lá. Começaram com o Intercept dizendo que não. Não, eles estão falando deles próprios, né? Beleza. Planilha dos fluxos de pagamentos, tá? Funding schedule, né? Agenda de pagamentos. De coisa de 24 milhões de dólares, é isso? Vamos lá. Tudo em tranches, né? De 2 milhões de dólares, aparentemente. 2 milhões de dólares, com certeza. E seriam 14 desembolsos entre janeiro de 25 e janeiro de 26. As duas primeiras parcelas foram de 2 milhões de dólares cada, inicialmente previstas para 20 e 25 de janeiro. Essa tabela sobre os pagamentos foi encaminhada a 7 de agosto para o empresário da beleza. A mensagem é relevante porque sugere que novos desembolsos estavam sendo discutidos naquele momento. Então vamos lá. Thiago Miranda disse. 2 em atraso e está para vencer a terceira agora em agosto. Sobre esse assunto, quer que eu toque com alguém? Sobre o filme. Cara, sobre o filme, né? Eu acho muito engraçado o filme ainda colocado como se fosse a chave da relação dos dois, né? O valor completamente desproporcional. Aí o Daniel Vorcaro responde: segunda fazemos 2. Ok, te lembro, aviso pra eles. Abraço, estou por aqui monitorando essa reta final. Aí Daniel Vorcaro manda: sobre o filme só foi pago a 1ª de janeiro. Precisa me ajudar a controlar isso. Tem que pagar a segunda e a terceira. Aí o Fabiano Zettel fala: vou pra cima do Mineiro. Passei o fluxo pra ele. Achei que ele estava fazendo. Zettel respondeu logo em seguida: vou pra cima do Mineiro. Passei o fluxo pra ele. Beleza. O Mineiro, estado na troca de mensagens, seria Antônio Carlos Freixo Júnior, executivo ligado à entre investimentos e participações e empresa que fez a transferência. Apesar das negativas oficiais, a mensagem indica haver uma conexão entre Vorcaro e Freixo. Em fevereiro de 25, segundo os registros obtidos pelo Intercept, Zettel perguntou se Vorcaro poderia se pedir. Beleza. Comprovante bancário detalha operação. Outro documento que chama atenção é o comprovante da primeira transferência internacional da operação, emitido pelo sistema SWIFT, utilizado por instituições financeiras para operações entre diferentes países. O registro é datado de 13 de fevereiro de 25 e confirma a remessa de 2 milhões de dólares ao Heaven Gate Development Fund LP, contado por Paulo Calisto, advogado do Eduardo Bolsonaro, que é o dono da casa, né? Então é isso, ele já tem os comprovantes, ou seja, foram depositados muitos milhões de dólares ali, pode ser. Segundo o comprovante, a operação teve como remetente o pagamento foi processado por meio do banco BS2 e destinado a uma conta da Heaven Gate vinculada ao JP Morgan. O Estado registra que seria a primeira transferência internacional para financiar Dark Horse, demonstra... Essa história, cara, essa história não fica de pé pra mim. A história não fica de pé. Não fica de pé. Naturalmente não é um filme. Naturalmente não é um filme que eles estão bancando. Bom, coisas, né? Casas aparentemente foram compradas ali, então o filme era uma desculpa. O que nós precisamos saber, eu volto a colocar, qual foi a contrapartida? O que Vorcaro recebeu em troca para pagar mais de 130, ou para intencionar pagar mais de 130 milhões de reais, tá? O Estado registra que seria a primeira transferência, beleza, vamos lá. Aí o Zettel visa: filme tô tentando desde ontem, câmbio do master criando o caso, já mandei 1000 documentos meus. Aí o Daniel Vorcaro: paga pra quem? Vamos fazer via entre. Né, via entre a empresa. Aí o Zettel: meu sonho, posso pedir pro Minas? Pode, e mandar a grana. Isso, paga pra quem paga lá fora, um fundo. Esse comprovante, inclusive, consta em uma série de mensagens trocadas entre Zettel e Vorcaro. Em 5 de fevereiro, Zettel informou ao banqueiro que o câmbio do master estava criando obstáculo. Beleza. Blá, 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 blá. Menos de 3 dias depois, 14 de fevereiro, meu aniversário, inclusive, Zettel encaminhou a Vorcaro o comprovante emitido pela rede Swift, acompanhado de uma única palavra: filme. A mensagem foi enviada no dia, beleza. Blá, 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 blá. Outro lado, Intercept entrou em contato, né? Ninguém respondeu nada. Beleza. É isso, né? O dinheiro foi remetido. Eu não quero ficar fazendo reprise de programas velhos que eu faço aqui de análises renais. Mas, pô, galera, definitivamente o dinheiro não foi pra fazer um filme. A não ser que, de fato, o Dark Horse é um fenômeno da cinematografia brasileira, um filme nacional que custou mais de 100 milhões de reais.
é pra ser o maior filme da história do cinema nacional. E aparentemente, né, nada nos leva a crer que este é o caso, tá? Um filmeco B, brega, com roteiro à la Carluxo, com um ator C, que nem sequer é de Hollywood, se um dia esteve em Hollywood, fazem mais de 20 anos que ele esteve lá, que é o Jim Caviezel, e com um diretor de, tipo, filmes feitos por pastor evangélico nos Estados Unidos, que não é Hollywood, né? Então, o filme é brasileiro, no fim do dia, e não é um filme considerado bom. Vamos colocar assim, tá? Então, a história não fecha. Novamente, precisamos saber qual foi a contrapartida. Dizem, o Vorcaro mandou uma delação lá para a Polícia Federal, e a Polícia Federal não gostou da delação. Delação que envolveria muitos figurões, naturalmente, estamos aguardando essa delação ansiosamente, mas a PF falou, isso aqui não tem nada. E na parte que aparentemente cabia ao Flávio Bolsonaro, o Vorcaro disse que não tinha nenhuma contrapartida, eu só queria dar um dinheiro pro filme. Galera, isso não existe. Isso não existe no mercado cinematográfico. Não existe essa modalidade de dê um dinheiro aí pra fazer um filme. Toma 130 milhões porque eu sou um benemérito e quero fazer um filme. Gente, não é o caso. Ninguém, né? Pelo amor de Deus, ele é o cara da peleleca branca. Ele não tem uma grande dimensão estética, artista que ele quer investir, nada. Ele não tem nada. O Daniel Vorcaro é um comprador de autoridades, né? Digite 1 se vocês acham que ele estava comprando autoridades, ou digite 2 se você acha que ele estava, no fim, investindo na arte, no cinema, na sétima arte. Vamos ser sinceros. Ô, Riso, você não tá conseguindo colocar o chat aqui na tela? Como não? Não, aqui não tá, né? Ah, trocou de live, esqueci. O chat também. Então, eu não acho plausível a história e acho muito ruim que o Vorcaro se sinta à vontade hoje pra fazer uma delação de mentira pra inglês ver, pra tentar obter a saída da cadeia, tá? E, dado que a Polícia Federal tá irritada, soa que, vamos dizer, os agentes políticos no judiciário, vamos colocar assim, estão todos lutando muito para que haja uma delação vazia dele e falar, pronto, ele delatou, agora solta ele, é isso aí, vai embora, Vorcaro, vai para Dubai, e ele, adeus, nunca mais falem disso. E essa história simplesmente deixa de existir, porque era um problemaço para um monte de gente, né? Mas assim, eu vi a campanha do Flávio Bolsonaro hoje, né? Saiu uma matéria falando disso, que eles já disseram, não, já ninguém mais liga, já entrou na normalidade, né? E a campanha do Flávio Bolsonaro acha que não tem mais danos com essa história. E a real é o seguinte, no dia a dia, os danos desapareceram, as pessoas não estão falando isso. Há um dano poderoso à imagem dele. E há um dano que impede ele de vencer o Lula no segundo turno. Mas, vamos dizer, a manutenção das intenções de votos dele no primeiro turno continua. Eu acho que o Flávio tem hoje de 30% a 37% das intenções de voto. Ainda é muita coisa. E por que isso? Eu até gravei um vídeo sobre isso. Porque as pessoas estão, ao mesmo tempo, sentindo a fadiga de material do Lula e percebendo que o Lula tá cansado. Percebendo que o Lula tá, né, juros que vai subir, a inflação voltou a apertar, crise econômica, a gente tá com um recorde de recuperações judiciais, especialmente nos interiores, no agro. O agro tá pedindo recuperação judicial, ou seja, é um clima economicamente ruim, as pessoas estão percebendo, e mesmo com o Lula tentando lá comprar os votos do jeito dele, não tá rolando. Então, o derretimento do Flávio não acontece porque o Lula não deixa. E o Lula não deixa, porque o Lula tá guardando os escândalos para as eleições contra o Flávio, e 2, porque o Lula em si tá fazendo um governo ruim, e as consequências econômicas estão chegando, as pessoas estão percebendo, e as pessoas procuram o primeiro antagonista que elas têm em mente na hora de indicar o voto. E hoje esse antagonista mais conhecido, tem um sobrenome famoso, é o Flávio Bolsonaro. Então o Flávio ainda não derreteu. Eu não acho que eu tenha menos de 8% hoje, tá? Não digo que eu já tenho mais de 10%. Não sei que você tenha né? Vamos botar aqui de 8% a 11%, é um número que possa fazer sentido aí, tá? Posso estar variando ali. Então, mas Flávio Bolsonaro, ele tem mais de 30% ainda. Então a gente vai ter que subir, vai ter que camelar pra trabalhar e arrancar esse cara. Há um elemento que o Flávio tá torcendo, assim, nunca o Flávio Bolsonaro torceu tanto pra seleção brasileira. Se tem uma coisa que o Flávio Bolsonaro precisa fazer agora ao longo dos próximos 30 dias, né? É torcer muito pra seleção brasileira. Primeiro porque ele, né, é amigo do Neymar, né? Ou a família é amiga do Neymar, então vamos botar assim. Mas segundo que, enquanto as pessoas falarem de seleção, elas não falam de escândalo. Eu já percebi o interesse na política agora que a gente tá mergulhando nas eleições, ele diminui, ele cai um pouco. Ao cair o interesse político nas eleições, as coisas esfriam, elas vão amornando,
tá? E aí as pessoas não ficam com grandes emoções sobre os escândalos. E ele torce para que os desdobramentos desse escândalo aqui, ele, né, eles caiam ali no, assim, sai uma matéria aí com novos áudios do Flávio no momento que o Brasil faz um gol na Escócia. E aí ninguém, né, todo mundo lá, tô feliz. E é muito louco, Riso. Nesse sentido, o Lula e o Flávio torcem pelo Brasil. Eu torço pra seleção porque, coitado de mim, né?